Um bom dia a todos. Nós estamos aqui online por orientação, né, dos médicos, né? E por isso nós estamos com a nossa casa fechada, mas achamos necessário manter os estudos para que a nossa mente possa ter cada vez mais consciência de que não estamos sozinhos. E para isso, nós estamos aqui hoje. Vamos iniciar a nossa palestra da nossa manhã e vamos pedir a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, que possa nos envolver nesse momento, que nós possamos esquecer as dores e as preocupações para nos ligar a essa equipe de Rita de Cássia, essa casa que está aberta, com os seus mensageiros cuidando de cada um de nós, pois somos todos uma família. E para isso, aqui estamos. Por isso, Jesus querido, nos auxilie nesse momento, para que nós possamos unir os nossos pensamentos em torno do conhecimento da doutrina espírita, em torno do conhecimento daquilo que o Senhor trouxe como necessidade para que nós pudéssemos nos sentir no reino de Deus. E assim, Mestre Jesus, com a sua permissão, com a permissão de Rita de Cássia, nossa patrona querida, com a permissão de Maria, nossa mãe, mas acima de tudo de Deus, nosso Pai, nós pedimos permissão para iniciar a nossa reunião, procurando envolver conosco do nosso carinho, com toda a nossa atenção, a nossa querida Cecília Carvalho, nossa amiga do coração, que nos trará as reflexões da lição que lhe coube no dia de hoje. Então vamos envolvê-la com todo o nosso amor. Seja muito bem-vinda, companheira. Obrigada, Renata. Bom dia a todos. É diferente a maneira como nós vamos fazer, mas estamos assumindo todos os nossos compromissos com essa casa que nos abre a porta o tempo todo para crescermos e para evoluirmos. Então, obrigada por vocês não estarem aqui e os que forem me ouvir, obrigada. Nós vamos falar hoje, o tema que estava escolhido para a data de hoje, dessa manhã, de sexta-feira, é do capítulo 27, é o capítulo 17 da Lei de Sociedade. E os itens, as questões são 773, 774 e 775. São laços de família. Então, para começar, a 773 diz assim: por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de seus cuidados? Foi o que Kardec perguntou e os espíritos responderam. Os animais vivem vida material e não moral. Então, e não a vida moral. Então a gente começa a observar e a ver o cuidado que uma mãe tem quando seu filhote nasce. O cuidado de um potrinho, de um bezerrinho, onde eles ficam grudados nas pernas da mãe, parece que a mãe vai passar por cima, atropelar, mas elas são extremamente cuidadosas. E enquanto eles precisarem do cuidado, de defender eles de outros organismos, de defender eles para saciar a fome, o frio, eles vão fazendo até sentirem que não precisam mais dos seus cuidados, e esses filhotes se tornaram adultos e vão caminhar sozinhos, né? Então, a natureza não vai exigir mais nada dessa mãe. E aí a gente pega no livro Leis Morais, no capítulo 27, o Rodolfo Caligari fala o seguinte: todos sabemos que os seres infra-humanos
tornam-se adultos independentes do pai, com mais ou menos 10% da sua existência total, segundo a cada espécie. E aí a gente para e fala assim, mas no homem, no animal homem, a gente gasta 1/3 da vida desse espírito, a mãe ainda está com zelo, cuidando, e às vezes demasiadamente, excessivamente bem, ou a mais, mas nunca deixa de pensar na sua cria. Às vezes até com alguma renúncia, e isso vai até essa mãe estar ainda encarnada. Ela não deixa de pensar na sua cria, no seu filho, nos seus filhotes, né? Então as obrigações são diferentes. As obrigações levam muito mais tempo. Se a gente começar a pensar que esses espíritos, essa reunião de espíritos entre mãe e filhos, foi programada pelo plano espiritual com cuidado, com extremo cuidado, para que tudo dê certo, para que tudo se harmoniza. Mas, de vez em quando, a gente sabe que tem os desacertos, né? Porque nem sempre são espíritos afins. Nem sempre são espíritos que a gente já conviveu. Então, o que acontece? Mas vem aquele bebê, aquela coisa mais linda do mundo, e aí a mãe se enche de amor, gente. Aquilo não tem como negar. E aí vai fazendo esse processo de laços familiares entrelaçando com amor. A gente vai começando a entender o que é um amor de verdade. E aí, tem vezes, no meu caso, eu sou filha de 8 irmãos, então, o que eu me lembro da minha casa, da minha família, do meu núcleo familiar sanguíneo, era assim uma brigalhada o tempo todo, né? Até porque eu morava num apartamento, no primeiro andar, com um quintal enorme. O irmão do meu pai morava no outro apartamento, uns 8. O irmão do meu pai morava no outro apartamento com um quintal enorme, do lado um do outro. Eram 5. No andar de cima tinha a família dos 12, eram 12. A minha avó morava no terceiro, tinha mais não sei quantos outros filhos com não sei quantos outros netos. As portas não fechavam. Mas, em compensação, aquela família era tão grande, que a pessoa muito calma, que eu era calma na época, ninguém acredita, às vezes ficava sem lugar, sem possibilidade de entender o que era aquela bagunça toda, né? E como filha do meio mais complicado, assim, fiquei, né? Eu não sabia bem, então eu começava a julgar as pessoas, os meus irmãos, os meus primos. Ou seja, cada um que trouxesse um amigo ou 2 amigos na hora da refeição, gente, não sobrava nada, né? Ou você brigava pela comida ou você não comia. E aí eu fui crescendo dessa maneira, até que um belo dia eu comecei a achar que eu tinha que participar de outra maneira, dessa família, né? E aí, graças à fundadora dessa nossa casa, graças a Vera Simões, a nossa tia Vera, ela me apresentou uma outra família, uma outra possibilidade de uma outra família, que era uma comunidade inteira. Eu falei, eu não dou conta. E aí comecei, né, a frequentar essa comunidade. Comecei a olhar como as pessoas são diferentes uma da outra. Como cada um tem um problema diferente e como cada um me incomoda ou me traz prazer, né? E aí comecei seguindo sempre, porque uma das coisas que ela falou quando eu entrei nessa casa de Rita de Cássia, ela disse assim, persevere, minha filha. E é o que eu estou fazendo nesses anos todos, tentando seguir o conselho dela. E aí, dentro dessa comunidade, eu pude aprender direito o que é realmente conviver.
conviver com o outro, conviver com o que é diferente a mim, o que é muito melhor, o que é às vezes muito pior, o que comunga mais ou menos parecido comigo, e a gente ir tentando, dia a dia, passo a passo, ir melhorando. Então, quando se trata do homem, a gente precisa viver em sociedade, não tem como. Você pode eleger uma sociedade, a tua única sociedade, como a tua família, como a tua casa, o teu lar. Eu costumo dizer que casa é algo concreto, é algo que nos abriga, que nos protege do frio, que nos protege da violência, que nos protege de qualquer outra coisa. Mas o lar é constituído de harmonia, é constituído de sentimentos e de respeito um pelo outro. Então, se a gente pudesse, não foi o meu caso, mas se a gente pudesse considerar esses laços de família, essa confusão que era aquele borbulhão de primos, irmãos, etc., se a gente pudesse observar cada um com seu lado positivo, sem julgar, aí não sei qual seria o resultado, talvez um pouco melhor do que foi. Mas, em compensação, ao mesmo tempo, eu penso, foi muito bom, eu aprendi muito. Eu comecei a me tornar um pouco mais, com um sentimento mais favorável a pensar, a refletir. E aí, a gente começa a pensar que realmente o meu destino é muito diferente do destino de um animal. Diversos são as minhas prioridades. Por quê? Na pergunta 774, o Kardec pergunta: há pessoas que, do fato de animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais, e não o efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? E aí os espíritos respondem e fazem outra pergunta. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então a gente insiste em identificá-los como este? Como se fôssemos de igual, procedendo da mesma maneira. Deus teve um trabalho com as suas crias de dar N possibilidades da evolução de cada um, do crescimento de cada um por si só, para recolher o mérito de ir melhorando passo a passo, né? E com isso nos fez a família. E a família, os laços sociais são necessários. A gente não ia progredir sem isso. A gente não poderia viver sem uma mãe nem um pai. Mas a gente fala assim, mas tem gente que é abandonado. Não, tem gente que é abandonado. Mas sempre teve alguém que fazia esse papel de mãe. Eu me lembro um caso que, se não me engano, alguém falou na palestra, mas esse caso era do Divaldo. Uma criança, no Dia das Mães, onde, nesse orfanato, eu não sei se eu estou trocando as bolas, mas nesse orfanato, todos preparavam as lembrancinhas para as mães que iam visitá-lo, e ele é o único que não tinha mãe para fazer um presentinho, uma lembrancinha. E aí ele falou assim, não tem problema, prepare a sua lembrancinha e veste a tua melhor roupa, que nós vamos passear. E aí o menino não entendeu nada, mas foi feliz da vida, porque ia sair daquele sentimento que estava provocando nele aquela solidão e aquela dor. E chegou numa casa muito paupérrima, muito longe, e Divaldo chegou e apresentou uma senhora. Fulano, esse aqui é a fulana. Aí ele veio trazer uma lembrancinha. E a senhora abraçou ele e falou assim, meu filho,
como eu gostaria de ter tido um filho bonito, amoroso como você. Gente, todo mundo é acolhido pelo Pai, mesmo aquele abandonado, mesmo aquele, por quê? Sem a orientação, não caminhamos, e a lei é de progresso, a lei é de evolução, a lei a gente tem que andar. No capítulo 25, Buscai e achareis, o item 2, se coloca assim: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento. Ele só usava a sua inteligência, na infância isso, só usava a sua inteligência para se alimentar e para se preservar do frio, da chuva, do raio, etc. e tal. Mas Deus otorgou o desejo incessante de se melhorar. Porque se não fosse isso, se não tivesse dentro da gente essa possibilidade, esse desejo incessante de se melhorar, não haveria o melhoramento pela ciência, não haveria as descobertas, não haveria as trocas de informações. E aí, o que acontece? Depois da ciência alavancar tudo, precisou se alimentar espiritualmente a humanidade. As necessidades do corpo se sucedem às do espírito. Então, qual é a obrigação de um lar? Qual é a obrigação de um pai e de uma mãe? No nosso caso, que estamos numa casa espírita, trazê-los para a evangelização. Não tem bênção maior. Não, olha, se eu posso reafirmar, não, olha, se torna muito mais fácil convivermos com os nossos filhos a partir do momento que a gente dá uma educação cristã para eles. Isso é mais importante até do que a educação normal, formal das escolas, né? Então, Deus nos colocou apto a fazer isso. Deus mandou o seu Filho trazer toda esse estudo, essa possibilidade com ele trouxe Jesus, ele trouxe depois os seus discípulos, ele trouxe depois uma série de espíritos para nos mostrar o quanto é bom você seguir com a moral, você preparar a tua cria com a moral. Os relaxamentos desses laços de família, eles se tornam um desastre moral, né? E um dia Deus vai cobrar desse pai e dessa mãe: o que fizeste do meu filho que eu te dei? E a gente tem que dar conta. Mas eu confesso que é muito difícil dar conta às vezes. Aí eu começo a pensar, eu dei o exemplo no início, no meu caso de 8, na outra família com 12. Então, eu acho que é muito difícil para uma mãe, para um pai, perceber todos esses miames de dificuldade daquela criança ou daqueles. Esse é mais agressivo, esse é menos agressivo, esse é mais sonso, esse é menos sonso, e lidar com tudo. Eu me lembro que na minha casa, com 8, era assim: quem abria a boca comia, quem não abria não comia. Porque não dava tempo, que era tudo com diferença de 1 ano e pouco, de 1 ano e pouco. Preparar para o colégio, não é do tempo de vocês, mas era do tempo meu, a gente usava Gumex, minha mãe fazia questão que fôssemos todos impecáveis para o colégio, então todos, homem, menina, todos tinham que passar Gumex, prender o cabelo para esperar o ônibus para ir para o colégio. Mas hoje em dia, com a tecnologia e com a família diminuiu, a família consanguínea, dentro do próprio lar, diminuiu um pouquinho de número de pessoas, a gente pôde perceber e pôde ir melhorando nesse sentido a educação evangélica, a educação cristã dentro deles. Porque é lá que a gente forma o caráter de um homem, é dentro da família. Em 1980, se não me engano, a sociedade a ASERJ, ela lançou uma campanha
ela lançou uma campanha sobre a integração da família à vista das orientações para integração da família à vista das orientações do plano espiritual através de Batuíra e através de Vinícius. Quem foi Batuíra, quem era Vinícius? Eu acho tão bom que nós tivemos no passado, todos eles viveram em 1900 e pouquinho, e no passado, como tivemos grandiosos espíritas que nos deram a oportunidade de estarmos com isso tudo de informação. Né? Batuíra era o pseudônimo, né, de Antônio de Aquino, e ele, depois de uma série de experiências na existência dele, ele fundou o Reformador, né? E Antônio de Aquino também, todos eles tiveram muita dificuldade desde a infância, todos eles passaram por muita dificuldade, conseguiram vencer essas dificuldades, conheceram o Espiritismo, conseguiram fazer de uma certa maneira um ganho de vida financeira e distribuíram tudo. Gente, quando eu penso nesse momento atual, em que a gente está passando por essa dificuldade, nós e o mundo inteiro, e por um chamamento, um determinismo de Deus, estamos precisando a refletir e a voltar para dentro de cada um de nós. Como essa casa vive da caridade, porque aqui aprendemos como se faz, ainda mais ou menos eu, mas como se faz uma verdadeira caridade, nós nos mexemos na mesma hora em fazer campanha para conseguir uma ajuda financeira, para não desabrigar a nossa família maior na comunidade da Rocinha, para poder atender a comunidade da Rocinha. E é tão bom porque nesse momento a gente pôde perceber que as pessoas que nos atenderam, e não foram poucas, as pessoas que nos atenderam não foi pelo fato financeiro, que eu acho bom, mas porque a gente pôde tocar corações, tocar o sentimento de alguém. E eu acho isso o primeiro passo, é que deve surgir dentro de um lar. Na realidade, a gente sabe que o pensamento cria forma, né? O fato da gente pensar, a gente cria forma, mas é o sentimento que dá a ação. É o sentimento que nos move. Então, o fato da gente ter tocado algumas almas para uma ajuda financeira neste momento difícil, e vamos continuar, é uma grande bênção, porque se não for nessa que virem grandes trabalhadores da Seara de Jesus, será na próxima. E para a gente tanto faz, porque o que estamos fazendo aqui é seguir o Mestre. O Mestre disse, não importa o outro, segue-me tu, venha. E não importa esse período de encarnação, temos eternidade para ir melhorando. E a nossa obrigação, a obrigação de cada um de nós, é dar o exemplo bom, né, de como aprendemos contigo, Mestre. Então, esses dois vieram com a campanha, né, porque, na realidade, a família, a extinção da família era considerada uma recrudescência do egoísmo, né? Então, eles, naquela época, preocupados, em 1980, aí eu tentei fazer essas contas, em 1980, o aparelho celular, eu sempre tento colocar, porque eu sou do tempo antigo, então eu não vejo essa tecnologia assim, de bom grado total, mas de rede social, etc. Mas, em todo caso, eu fiz as contas e falo, bom, o celular foi descoberto em 1947, não sei o quê. Nessa época já existia o aparelho celular. Já criamos nossos filhos com o aparelho celular. Então, em vez daquele bilhetinho que eu deixava na porta de geladeira,
teu almoço está na geladeira, me ligue, beijo, te amo. Eu agora já falava da onde eu estava. E já cobrava deles uma série de coisas, até que aparece a câmera. Então eu não só cobrava, como eu via também. Isso é fantástico, gente. Mas, em compensação, teve um outro lado que desgovernou tudo isso. Talvez a falta de uma refeição única, nem que fosse à noite, a família se reunir. Então, isso criou, e os espíritos, sob a orientação de Batuíra e Vinícius, já tinham previsto isso. E qual era o slogan dessa campanha? Eu acho bonito isso. Qual era o slogan dessa campanha? Deixa eu achar aqui. O slogan dessa campanha era exatamente o pensamento de Emmanuel. A melhor escola ainda é o lar. Essa é a melhor escola que a gente tem. A gente vai ser cópia, não fiel, porque cada um tem uma identidade. Mas a gente vai ser a cópia do que aprendemos e vimos dos nossos pais. Até a gente adquirir a nossa identidade, até a gente poder fazer diferente dentro do lar que a gente ia montar depois, né? Na minha família de 8, eu sempre me queixei que minha mãe nunca disse que me amava. E aí eu fiquei pensando, ela não tinha tempo de dizer, ô meu filhinho, eu te amo, ô minha filhinha, eu te amo, não. Então, eu criei esse hábito dentro da minha família. Então, eu te amo é tchau para os meus filhos e para o meu neto. Não sei o que, eu te amo. Não sei o que, eu te amo. De uma certa maneira, olha como vai evoluir. Não estou queixando nem da minha mãe, nem do meu pai. Estou só falando que a gente vai aprendendo e adquirindo novos métodos de vida. Então, a melhor escola ainda é o lar, segundo Emmanuel, segundo muita gente. A família é o alicerce da sociedade. Imagina você no organismo físico. Se começa a me faltar o rim, eu ainda tenho uma possibilidade ao pai ou o outro que vai te orientar. Eu ainda tenho possibilidade de receber um outro rim de alguém. E se me falta isso, mas vão faltando os órgãos, isso acontece o quê? Eu morro. Da mesma maneira, se falta essa orientação do lar, a família acaba. E isso é um desastre total. A família não tem como, porque é na família que a gente aprende o amor, a gente aprende a saciar a fome. Né? Aí, em todos os lares, Jesus está lá, atento, observando. A gente grita, a gente se arrepende, a gente põe de castigo, não era para pôr, põe errado, a gente tira do castigo, devia ter ficado. Mas é um aprendizado de todos. E aí, são espíritos simpáticos um com o outro? Não ainda. Mas seremos um dia. Mas seremos todos muito fácil de lidar. Mas não estamos ainda na condição, estamos trabalhando esse sentimento chamado amor. A única coisa que a gente pode afirmar com certeza que que reencarnamos nesse momento, é para aprender a amar. Amar a Deus com todo o nosso sentimento, com toda a nossa força, e amar o próximo como a nós mesmos. É muito difícil, mas estamos aprendendo. Chega uma hora que vem um coronavírus que faz a gente pensar e a gente refletir, a gente se isolar um pouco mais, coisa que não é normal para uma sociedade, mas que estamos encontrando vários mecanismos para não nos isolarmos. Todos os sábados, a nossa escola Maria de Nazaré, na Rocinha, atende alguns muito familiares, né? E aí, nós ficamos muito preocupados quando aconteceu isso. Como é que elas vão sobreviver? Como é que essas famílias vão se reajustar? Como é que vai? Como é que não vai? Os idosos trancam em casa. Os idosos fazia parte, tranca em casa, faz isso, faz aquilo, manda só os jovens. Gente, sábado de manhã isso aconteceu, 2 sábados seguidos. Eu fiquei exausta só de acompanhar de casa
toda essa atividade de formiguinha, do trabalho executado para não faltar nada, mas é com carinho, é com amor, porque isso nós aprendemos. Aí eu abri, nesses dias de isolamento, que eu não consigo ver série, eu sempre quis ficar o dia inteiro vendo uma série inteira, não vi nenhuma até agora, mas aí eu acho essa mensagem da tia Vera. Tia Vera foi a fundadora da Casa Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, na comunidade da Rocinha. E ela diz assim, essa mensagem ela foi recebida por Marli Queiroz em 16 de dezembro de 2000. E ela coloca assim: amados irmãos, muita saudade, saudade, saudade. É o que eu sinto do mais do fundo do meu coração. Eu disse para vocês que o pensamento cria a forma. Ela fundou aquela escola. Mas o sentimento dela deu movimento. A nossa escola vai fazer, eu não posso errar, porque toda vez eu erro, 58 anos. Toda vez eu digo o número errar, a mais ou a menos, e levo bronca. Mas vamos lá. E aí ela fala, e quando vejo esta turma alegre, só quem presenciou sabe disso, essa turma alegre, cantando e cantando, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer e de estar sempre junto. Com meu sobrinho e minha irmã ao grupo amigo. Meu sobrinho e minha irmã junto ao grupo amigo. Sempre cantando essas canções que davam tanta alegria ao meu coração. Ela adorava cantar. E que espero tenham também trazido muitas alegrias ao coração de todos vocês. Até para esse número tão grande de jovens, graças a Deus temos jovens na nossa casa, de jovens e de pessoas que estão chegando à nossa casa nesse trabalho precioso dessa comunidade da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré. Meu coração fica tão alegre que vocês não podem imaginar. Foi como ficou o meu, presenciando aquelas formiguinhas, trabalhando, tentando fazer o seu melhor por cada assistida que chegava. Quem me conheceu deve lembrar de como eu ficava saltitante, né? Aí ela continua. Eu espero que cada vez mais vocês possam colocar em movimento, brotando sempre do mais íntimo do coração de vocês, a fraternidade e o amor ao próximo. Tivemos uma mestra, tivemos uma família construída nesse nosso Rita de Cássia pela nossa tia Vera. Ela formou essa grande família nossa, família espiritual, e isso é para sempre. Nós vimos que nesses últimos momentos, 40 e poucos, Renata trabalhou lá nesse sábado, 40 e poucos foram atendidos, nesse sábado que eu digo, não de 2000, mas esse sábado que eu estou me referindo. 40 e poucas pessoas foram atendidas como extra. O extra significa aquele que ouviu falar, mas não teve oportunidade de estar. Mas como foram muito bem tratados e foram muito bem tratados, vamos dizer assim, aquecidos, isso é da tia Vera mesmo, aquecidos fraternalmente e espiritualmente por todo o nosso grupo, os que estavam lá, e os que estavam acompanhando, e os que organizaram, e aí eu incluo os frequentadores dessa casa, os doadores, os colaboradores, e aí estando espiritualmente por todo o nosso grupo, estarão querendo não ser mais extras. Olha o que eu falei, a gente tocou o coração de alguém. Então, esses extras, esses amigos que na hora nem percebe que você está fazendo esse grande movimento de trabalho, é tocado. Se não for agora, ele vai deixar de ser extra. Ele vai deixar, nem que seja na próxima encarnação, ele será um grande trabalhador na seara de Jesus. Estarão também querendo participar da nossa escola, quiçá nós possamos atendê-los. Vamos continuar no nosso trabalho tão precioso. Eu quero abraçar a todos vocês,
não dizendo nomes, porque poderia esquecer, pois apesar de estar do outro lado da vida, a minha cabeça continua meio fraquinha. E de vez em quando escapa um nome. Então, eu gostaria de dar meu abraço a todos vocês. Lembranças dos amigos que já partiram. Imagina a reunião como deve ser lá numa hora dessa? Gente, é fantástico, não tem preço. Desejando um ano de muita paz, de muita alegria, que possamos continuar sempre todos juntos. É o que eu digo, é o que eu peço, que possamos continuar todos juntos. Que essa casa possa continuar nos abrigando, nos sustentando, nos unindo, fazendo com que cada um de nós se torne uma grande família mesmo. O homem vai progredir. O homem vive em sociedade. Nós, como espíritas, temos um papel fundamental, que é o de dar exemplo. Eu sempre disse que eu não sou uma boa pessoa, mas eu tento lá dentro daquela comunidade não fazer os erros, até às vezes os erros que eu ainda faço aqui fora. Porque eu não tenho o direito de invadir a casa dos outros, ou seja, a família dos outros, e agir de uma maneira que não é propícia a exemplo. Então, a gente sabe que a gente vai melhorando através da convivência com o outro, através do exemplo do outro. Eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa melhor a partir do momento que eu entrei nessa nossa casa. E vou dizer um pouco mais, vou sair um pouco melhor desse isolamento, desse problema, se eu sair, né? Porque também se eu não sair eu vou trabalhar lá de cima. Desse isolamento que nós estamos tendo que presenciar, viver, conviver e explodir o sentimento. Porque se não for para isso, se for somente para ficar sentado vendo, reclamando e vendo série, eu acredito que ninguém nem esteja vendo as séries que tanto almejavam, porque a gente não tem tempo. Aí entra a preocupação da ASEERJ, da Associação da Sociedade Espírita, quando pede, através da intervenção de Batuíra e Vinícius, para que a gente possa organizar novamente a família que a gente tem consanguínea, né? Reatar essas pessoas, esse entendimento, essa fraternidade que deveríamos ter desde sempre, mas bem como a família universal, porque é o caminho de todos nós. Nós todos vamos fazer parte dessa grande família, como Jesus falava. Quando Jesus disse, quando ele foi procurado, foi avisado, quando ele estava no templo, e ele foi avisado, tua mãe e teu irmão estão lá fora. E ele fala para a multidão, na época, aquelas pessoas que ele estava falando, e ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Mostrando que todos somos mães e irmãos de alguém. E na hora final dele, ele fala para Maria, mulher, eis aqui teu filho, e fala para João, João, eis aqui a tua mãe. Gente, isso é muito bonito, gente. É muito bonito na hora que a gente crescer espiritualmente e puder falar isso com sinceridade daquela pessoa que a gente não suporta, daquela pessoa que ainda é muito indiferente para a gente, daquela pessoa que está nos mostrando. Se a gente pudesse ver assim, ele é o meu professor, ele está mostrando que de alguma maneira, se eu me incomodo com ele, é porque eu já fui isso. Eu já fui dessa maneira, né? Então, eu tenho que aprender a lidar e a confortar o outro. E isso essa casa faz o de melhor. É o de melhor que ela tem para a gente com os estudos, com os encontros. Então, voltando ao lar, educar é bem diferente de instruir, né? Instruir é você dar conhecimento, informação, tarefa compartilhada com a escola, mas instruir
é formar o caráter de um homem, de um espírito. É edificar homens de bem. E é o que a gente precisa fazer dentro de um lar. Edificar homens de bem. Eu, na época que eu era evangelizadora, eu tinha um grupo de jovens daqui do Rita e da Rocinha, e nós resolvemos, no final de ano, no Natal, em vez de presentear esses meninos com alguma lembrancinha, algum livrinho espírita ou alguma caixa de bombom, eu perguntei para eles o que a gente pode fazer de bom para lembrar que o Natal a gente comemora a vinda de Jesus. E aí eles começaram com as suas ideias mirabolantes, que o jovem fala demais, e eles começaram, vamos ao orfanato, vamos isso, vamos na praia, vamos fazer uma biblioteca, vamos fazer não sei o que, aquilo me confundiu toda. E aí chegamos a uma conclusão que iríamos visitar um leprosário. E as lembrancinhas que eles iam receber iam para poucos assistidos no leprosário. E nós fomos no... Eu sei que não se fala leprosário, mas foi o nome que me veio agora, tá? E fomos lá, né? E aí fomos e visitamos as enfermarias, visitamos a área dos casados, visitamos a área dos homens, a área das mulheres, e as senhoras que estavam lá olhavam as meninas, tudo novinha, e falavam assim, mas eu quero teu batom, e elas tiravam o batom e passavam, e aí outra falava assim, não, mas eu não gostei desse, eu quero o teu, aí tirava novamente, olha, eu olhava aquilo, eu falava, Senhor, como são melhores do que eu, porque eu não fazia isso, eu não dei o meu batom. E aí fomos na área dos casados e começamos a cantar Noite Feliz, e um dos amigos nossos também, trabalhador da evangelização, começou a cantar Noite Feliz em alemão. E aí esse casal começou a chorar. Eu falei, Senhor, a gente veio para fazer o bem, para trazer um pouco de alegria, porque essa dor tão grande desse casal. E aí depois eles falaram, tem 40 anos que eu não ouço a minha língua. Depois desse passeio belíssimo, com meu filho fez parte desse passeio, mas uma tromba dele ia até lá, ele ia de lá de Jacarepaguá até o Leblon, a tromba dele, por estar indo àquele lugar, né? Mas, em resumo, fomos conhecer a Amazonas Herápolis. Chegamos lá, ele falou muito agitado, muito compromissado, ele despachava daqui, dali, olhava para os meninos, despachava daqui, e falou muito pouco com a gente. Mas ele terminou a frase assim, vocês jovens, eu era igualzinho a vocês, na idade de vocês. Eu achava que eu ia ganhar o mundo, que ninguém me derrubava. Eu, hoje em dia, para ir ao banheiro, preciso de 3 homens. Nesta hora, eu olho para o meu filho, que estava com aquela tromba, e as lágrimas rolavam. Então, isso é o que a gente tem que fazer no lar. Ensinar. Mostrar que existe o outro. Existe o outro que a gente não gosta de olhar. Existe o outro que a gente não percebe porque não faz bem para a gente. É muito melhor fingir que o outro não existe. Porque no momento, a ociosidade, ela até faz com que a gente passe melhor. Talvez meu próprio filho, ou alguns que foram, aí um sábado de praia seria muito melhor. Mas depois de uma lição dessa, depois do dia ter passado, não teve lição melhor. Então preste atenção, todo o objetivo da nossa encarnação é evoluir, é melhorar, é amar. Eu não vou amar sem participar. Eu não vou amar sem mostrar, sem perceber, sem arregaçar a manga. Amar é um exercício. Ele não é um sentimento como a gente pensa. Ele é um exercício. Eu tenho que tentar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu tenho que me emocionar muito. Eu tenho que chorar muito. Eu tenho que brigar com Deus, entre aspas. Mas pedir e agradecer a
todo momento, todas as bênçãos que eu tenho, que eu recebo, que eu sou nessa hora, principalmente a bênção e a gratidão de, nesse momento, estar encarnado nessa transformação do nosso planeta e de ideias e de sentimentos. Que nesse momento eu possa estar aprendendo tudo que a espiritualidade espera que eu aprenda. Que eu possa fazer parte e continuar fazendo parte dessa casa que me abriga, da seara de trabalhadores de Jesus e do grande aprendiz do Evangelho. A família é uma instituição divina, cuja finalidade principal consiste em estreitar laços de família. Eu prometo, e já prometi outras coisas, mas que eu vou ser uma irmã melhor dos meus laços sanguíneos na próxima encarnação. Então, estreitar laços de famílias, ensejando o melhor modo de aprendermos a amá-los como irmãos de verdade. Porque eu estou tendo uma boa escola, eu estou tendo uma universidade, eu estou participando de uma pós-graduação, do lidar com o outro diferente. E se eu posso passar e divulgar como é belo, como é bom, quando a gente se envolve e faz esse trabalho de caridade, de fraternidade e de aprendiz de amor, colocando o nosso aprendizado de amor em movimento, isso não tem preço. Bom, eu espero que isso tenha sido falar sobre laços de família sanguínea e espiritual e a grande família universal. Espero que eu tenha dado conta do recado, eu espero que todos nós saiamos melhor dessa fase, e é uma fase que a gente deve agradecer muito, em todos os sentidos. Acordei, agradece a Deus. Saí da cama, agradece a Deus. Me lavei, agradece a Deus. Tudo deve ser agradecido ao Pai. E todas as oportunidades que a gente tem, senta, faz uma prece, ajuda o plano espiritual a ajudar a gente. Ajuda. Já era um ensinamento de Jesus. Ajuda que o céu te ajudará. Obrigada por me ouvirem. Até o nosso próximo encontro. E principalmente que o nosso encontro físico possa voltar muito mais rápido, porque nós cariocas sentimos falta de pegar e de abraçar e de sentir. Então sinta o meu abraço e sinta todo o meu carinho por vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cecília, por essa riqueza de reflexões que falou fundo nos nossos corações. E agora, finalizando o nosso estudo, que seria o momento do nosso passe aqui na nossa casa, mas vamos nos sentir todos nesse momento envolvidos, sentir as doces vibrações dessa casa amorosa, que mesmo não estando aqui fisicamente, cada um de vocês, em suas casas, possam nesse momento sentir as doces vibrações de Rita de Cássia, de Maria de Nazaré, de Jesus, nosso Mestre querido. E que agora nós lhe pedimos, Mestre, que nesses momentos em que o planeta passa por essas dores, por essas aflições, que nós possamos, Jesus querido, nos sentir amparados e que as forças do bem, da paz e da luz possam invadir os nossos corações, nos dando condição de equilíbrio e de serenidade, na certeza que unidos nós conseguiremos vencer mais esse desafio. Agradecemos também, Jesus, a essa casa, Rita de Cássia, a tia Vera querida, patrona também de nossa casa. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos possibilita estarmos aqui online e podermos unir os nossos corações num só sentimento de gratidão
por estarmos unidos nesse momento. Que assim seja e um bom dia a todos. Paz e bem ao coração de cada um. Graças a Deus.